Muito bem, pessoal, vamos voltando aqui para o segundo bloco do primeiro programa Saúde Total aqui na Link TV. Eu estou aqui com a Mônica Lima falando sobre câncer, né? Já falamos sobre o que é o câncer, efetivamente, sobre quais são os fatores de risco do câncer, as probabilidades entre gêneros, quais são as probabilidades de câncer em homem e em mulher. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar numa outra coisa que me deixou, pode ser muito sincero, extremamente chocado. Eu fiz um texto sobre isso lá no Link Hour, se você quiser ler, que dizia o seguinte, a pesquisa, né? Um percentual absurdamente alto de homens que abandonam suas mulheres, companheiras, esposas, seja lá o que for, a partir do diagnóstico de câncer de mama. É um troço assim assustador, ou seja, se eu descubro que a minha mulher está com câncer de mama, eu a abandono. E eu fiquei estarrecido, porque no momento em que a companheira, a mulher, a pessoa que eu disse que amo, que eu em algum momento disse que amo, estavam vivendo comigo, né? Amo, trouxe para mim, diante do padre, do pastor, seja lá de quem for, eu disse que amaria até a morte, na doença, na saúde, e diante da doença efetiva, eu abandono essa mulher. É um número assim absurdo. Depois eu vou botar na edição do vídeo para que aqui não haja erro. 75%. Era um número assim, mas era estarrecedor. E aí, no primeiro bloco, nós falamos sobre a questão do homem não saber lidar muito com a doença. Será que o fato deste homem que não sabe lidar muito com a doença, foge de diagnóstico e não sabe como proceder uma prevenção da doença, esse homem que não lida com a doença nem dele, será que esse é o homem que abandona a mulher também pelas mesmas condições? Ou esse abandono ele é mais cruel do que apenas uma fragilidade de não saber como lidar com a doença? Então, é complicado. Nós estamos lidando com opiniões, você fica à vontade. Sim. Eu vou falar da minha experiência, de uma experiência que eu tive no hospital de base em Brasília. Eu acredito, Jansen, que é mais um fator emocional. Ele não saber lidar com a doença e com o que esperar. Mas isso não é só o homem. Eu acho que é o ser humano em geral. Porque o câncer ainda é um tabu. Existe um preconceito muito grande em relação ao diagnóstico, o medo, né? Você, quando descobre que tem câncer ou descobre que um ente querido seu tem câncer, vem aquele medo, né? É o medo do tratamento, é o medo da morte, que é a primeira coisa que vem na cabeça. E como lidar com essa eventual morte, né? Eventual morte, mas que hoje em dia, o que falta realmente é o conhecimento, porque a grande maioria dos cânceres hoje tem mais de 85% de cura. É mesmo? Sim. Que maravilha. Né? A sobrevida de um paciente de câncer é hoje muito maior do que era antigamente. Muito maior do que era antigamente. Você diagnostica o câncer precocemente, trata. Lógico que o tratamento ele é cruel. O tratamento é sofrido demais. Além da preocupação com o tempo de remissão total, aquela coisa toda. Exatamente. Só que assim, voltando à questão do homem para com a mulher, no câncer de mama, falando primeiro em relação ao corpo. Sim. Ao corpo. Vamos, né, ser sinceros aí. A mulher, a mama, né, o seio, ele é uma imagem, é um símbolo da sexualidade feminina. Da né? vaidade. A vaidade, a beleza feminina. E a mulher, ela também fica. Aquilo acaba com o psicológico da mulher. Ela saber que pode tirar um pedaço, que seja um pedacinho. Uma mutilação, né? Independente é uma mutilação. É uma mutilação. E ainda mais quando ela tem que tirar a mama. Tem mulher que tira as duas, né? Então, assim, eu acho que o que mais falta é a educação. Educação no sentido de preparo, de preparar esse familiar emocionalmente, psicologicamente,
para a doença, para o câncer de mama. O que a mulher vai tirar a mama, mas hoje ela pode colocar uma prótese. Elas têm a possibilidade de colocar essa prótese. E se eu não me engano, a Angelina Jolie fez isso. ela tirou e para evitar colocou. uma prevenção. Exatamente. No caso dela foi preventivo, né? Foi muito radical, né? Mas foi preventivo. Então, assim, pode colocar, mas o homem não consegue lidar com isso. Eu acredito que faltam profissionais na área da psicologia que cuide desses familiares, que cuide desse marido, né? Que chame este marido. A mulher precisa precisa do cuidado emocional, precisa, mas esse marido também precisa. Pois é, porque exatamente isso que eu ia chegar, onde eu queria chegar. No momento em que a mulher mais precisa de apoio, né? Que a sua questão psicológica está toda mexida, a sua autoestima está mexida, ela fica suscetível a qualquer coisa, a qualquer elogio ou crítica, ela fica muito sensibilizada. E o camarada vai e se afasta, e aí eu fico pensando o seguinte: bom, alguém deve ter tratado a mulher e esqueceu de tratar a família. É isso aí. Né? Principalmente o marido, claro, que vai lidar diretamente com ela, mas esqueceu de tratar a família, e a família fica com a doença. Essa porcentagem que você colocou, ela é uma porcentagem muito alta. Mas eu não acredito, eu acho que dessa porcentagem, uma pequena parte seria aquela crueldade que você falou, né? A minha mulher não está mais bonita, ela não tem mais um seio, Eu acho que não é mais quero cruel mais. do que isso, ela não me serve mais. Não me serve mais. Isso é horrível. Eu acredito, Jansen, que dessa grande porcentagem, uma pequena é isso. Eu acho que a grande maioria... Também penso como você, porque senão nós teríamos que achar que o ser eu humano acredito que seja cruel. Pelo que eu conversei com esses familiares, com esses maridos, com as mulheres. Eles querem cuidar delas, mas eles não conseguem, porque aquilo atinge tanto eles emocionalmente, que gera neles o estresse, a ansiedade, eles ficam doentes mentalmente. Sentimento de incapacidade. O sentimento de incapacidade, a culpa e o medo de perdê-la. Então, como eu vou lidar com isso? Como que eu vou acalentá-la? Né? Eles não sabem. Então, falta realmente profissionais que cuidem tanto das mulheres com câncer de mama, como que cuide da família. Eu acho também que não só a questão da medicina não cuidar em termos integrais, tanto da doença propriamente dita, e cuidar da família em termos da cabeça, né, da questão psicológica, da ambiência familiar, como a mídia perde grande oportunidade de fazer um trabalho educacional nesse aspecto, tanto numa campanha propriamente dito, quanto, por exemplo, em peças ficcionais como existem de novela, coisa parecida, que poderia abordar o assunto. Né? E mostrar essa situação de uma mulher com câncer, o que aconteceu com o marido e tal, para trabalhar essa questão. Para trabalhar essa questão na cabeça dos homens. Exatamente, jogar esse assunto para discussão, Sim. Porque acho que seria uma grande oportunidade de lidar com a realidade e dizer, olha, é possível passar por isso. Sim. É possível vencer isso. Exatamente. Duas situações, um que passa, o que não passa, por que não passou, o que passou, por que passou e quais foram as coisas que ele fez que deram certo para passar. Então, isso tudo não é trabalhado. Jansen, o que a gente não pode deixar de falar, que é um fator muito importante, que é esse trauma, que é um baque na cabeça do homem, que a gente está falando do homem agora, né? Sim. É um baque na cabeça do homem, isso é um trauma psicológico, gerando a curto prazo, nesse sentido do câncer de mama, quando ele descobre que a mulher está com câncer de mama, um trauma psicológico que no caso é a síndrome, tá? Que são as síndromes psicológicas, a síndrome do pânico, a síndrome da ansiedade generalizada, são síndromes que estão sendo deixadas muito de lado. E que podem ser desenvolvidas a partir desse trauma, do conhecimento desse diagnóstico. E que é por causa
destas síndromes que o homem larga as suas mulheres, porque eles não conseguem lidar com este sentimento, eles adoecem emocionalmente. Então eles não querem mais cuidar dela, eles olham a mulher, eles veem na mulher a doença, aí tem medo de adoecer também. Isso é sério, por isso que é importante esse tratamento psicológico com a família, com toda a família, principalmente com aquele ente querido que está cuidando, que está mais próximo do paciente. Me diz uma coisa, em termos de política pública de saúde, existe alguma coisa que trabalhe essa integralidade do tratamento? Ou seja, o tratamento começa não só médico, né, diretamente clínico, ou melhor dizendo, eu tenho que usar os termos corretos, né? Sim. O tratamento não só clínico, mas também psicológico, para abranger toda a família. Isso acontece ou não acontece, em termos de política pública? Não, a política pública, ela existe. A prática que não. E se estende a isso? Não. Ah, não se estende, tá. Não vou dizer, não vamos generalizar, né? Não vamos dizer que seja em todos estabelecimentos de saúde que você não vai encontrar, mas a grande maioria você chega, o paciente ele fica realmente, vamos dizer, abandonado. O enfermeiro ele fica muito, exatamente, ele é o lado humano, ele fica muito com esse cuidado, né? Além de ele ouve, ele que vai ouvir a família. Ele tem mais sensibilidade para lidar com o paciente. Exatamente. Ele ouve aquilo que ele não está podendo dizer para o médico. Porém, na política existe tem que haver toda essa equipe multidisciplinar, multiprofissional para tratar aquele paciente. Pelo menos em tese, deveria existir. Em tese tem. Mas na prática, quando você vai chegar, você vai olhar, que você vai observar o paciente, você não vê. Cadê? Onde está o psicólogo para conversar com esse paciente que está chorando? O paciente em estado terminal, por exemplo. O paciente em estado terminal, ele precisa do cuidado emocional, ele precisa do cuidado psicológico. Ele precisa entender, também. E a família também. E ele que vai passar por essa fase, né? Última. Que é a fase última, que é a morte, e não tem quem explique para ele. Dentro da realidade dele, respeitando a realidade de cada paciente, que isso é importante. Porque cada paciente tem sua fé, ou não tem a fé, de crença, é verdade. Não é? Isso é importante. E muitas das vezes, nesse momento, pode ocorrer um turbilhão de mensagens na cabeça desse paciente. Pessoas que chegam e querem impor a sua fé nesse paciente. Fazer proselitismo com gente terminal é triste, né? Mas é o que tem acontecido. Parece um conjunto de o que acontece muito forte. Exatamente. Então vamos respeitar aquilo que o paciente acredita, para que ele tenha aquele momento, que ele tenha uma qualidade, né, no momento, vamos dizer assim, qualidade de vida nos últimos momentos dele, e que a gente não vê. Eu vejo muito paciente partindo com medo, sem informação. Desculpe te interromper, já te interrompendo, você não acha que a gente trabalha muito pouco isso nas nossas instituições não governamentais? E quando eu estou falando de instituições não governamentais, eu estou incluindo clubes, igrejas, grupo de bate-papo, tudo. Não acha que isso é muito pouco trabalhado? Por exemplo, em igrejas eu não vejo trabalhar isso. Existe um grupo de pessoas que vai institucionalmente lidar com pessoas pacientes terminais. Tem gente que vai visitar o hospital e faz exatamente o que você está falando, aquele proselitismo final, né? Está moribundo, que se agarra aqui, ó, que eu estou te dando essa chance de você se salvar, porque você vai morrer, miserável. Parece que fala isso. Mas não trata a pessoa, não cuida daquela pessoa, não acolhe aquela pessoa. Não acolhe a pessoa, não acolhe a família, não existe esse trabalho. Não acolhe. E eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, membros de igreja, que passam por morte de familiares ou coisa parecida, e nós não as acolhemos. Isso aí. Não é acolhido,
Isso é muito interessante. Estou falando que esse trabalho não é feito de forma institucional. Pode ser que um ou outro irmãozinho tal se cuide, se preocupe, vá lá, faça um trabalho aqui, mas dizendo só, a nossa instituição ela tem isso institucional. Nós temos o grupo que cuida disto. Educar o ser humano para passar acolher. por essas situações ou para acolher. Para acolher, porque todos nós podemos passar por isso, né? Por exemplo, eu sou muito convidada para dar palestras nas igrejas. Mônica, você vem dar palestras sobre saúde, mas muitas das vezes eu dou a ideia do tema. Vamos falar sobre isso que a gente quase não ouve. Aí ou o pastor ou a pastora, não, isso não é interessante. Mas o que não exatamente? Será que não? O que não é interessante no entendimento dela? Não vai trazer pessoas, não vai encher a igreja. Isso é preocupante, porque as igrejas elas estão, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas as igrejas elas estão muito preocupadas com temas ou cuidado com o que você vai falar. Se eu vou dar uma palestra para um jovem, olha, Mônica, mas você não pode falar isso porque pode... Não. Por exemplo, o jovem gosta de ouvir a verdade, né? Sem peias. Exatamente. E é assim que você vai conseguir convencê-lo. E eu acho que isso até pro adulto. Eu fui dar palestra uma vez numa igreja sobre câncer de mama. Tinham só mulheres na nave ali, assistindo. Eles ficaram com vergonha, porque eu tive que mostrar imagens. Quando eu comecei a falar que o homem também pode ter câncer de mama, e entrei na questão do câncer de conhecido, e muito é pouco conhecido, isso. E entrei na questão do câncer de próstata, na importância da prevenção, que o exame não é nada tão assim, né, aquele assustador. Né? Os homens começaram a aparecer assim bem de pouquinho, ficaram assim no cantinho. No final da palestra, foram os que mais perguntaram. Eles já estavam sentados. Foram os que mais perguntaram, foram os homens. Então, assim, tudo é a forma que você leva a mensagem. A gente não pode ter medo de conteúdos, né? A gente pode saber como lidar com determinados conteúdos, exatamente. Mas tem que colocar todos Tem que colocar. Tem que colocar. No momento em que você restringe, você vai gerar uma ignorância naquilo que poderia ser extremamente elucidativo. É isso aí. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco. Primeiro programa, bem-vinda à casa. Obrigada a oportunidade. Doeu? Não, nem um pouco. Então passou incólume, ilesa nesse primeiro programa do Saúde Total. Vocês podem mandar para a gente, eu vou botar aqui embaixo para vocês o nosso WhatsApp, vocês podem mandar pedido de tema, de assunto que a Mônica vem abordar nos próximos programas. É bacana que eles vão mesmo inteirando e se integrando com a nossa dinâmica. Vocês podem mandar temas para o nosso WhatsApp, podem opinar durante a transmissão do programa, também podem falar lá na nossa live, podem dizer e entrar em comentário, ela responde ou eu responderei também. A gente vai sempre integrar e interagir com você o tempo todo. Não deixem de utilizar a oportunidade que está sendo dada pela Link TV de trazer abordagem de temas que fazem diferença na sua vida, na sua saúde, ok? Obrigado, Mônica. Obrigada a vocês. Tomara que seja uma grande oportunidade da gente fazer um belíssimo programa, que seja relevante para você, porque na Link TV a gente conecta você com aquilo que importa. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade do Saúde Total. Tchau.